Essa é a minha oportunidade. Amém. Primeira igreja que vai ser. Amém. Coloque de pé. Glória. Oremos. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós oramos, Pai, por essa palavra que é a tua filha. Senhor Jesus, que nós venhamos ser sensíveis, Senhor, para ouvir a tua voz. E nós venhamos guardar cada palavra, Senhor Jesus, que sair deixando lá. Abençoe, Senhor Jesus, as nossas vidas. Que os nossos corações, Senhor, estejam abertos, meu Pai, para receber a tua palavra. Senhor Jesus, abençoe a tua filha. Usa ela, Senhor Jesus, mais e mais na tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo no livro de Lucas, seu Aleluia. capítulo 13. Enquanto você procura, eu vou fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos sustentado mais uma vez, por ter nos feito chegar até aqui. Quero agradecer aos meus pastores pela confiança. Agradecer a minha professora, Samara Kate, a todos que têm intercedido pela minha vida, ao meu esposo, que é a minha maior inspiração na palavra. Geralmente, nós aqui, os obreiros do Paracletos, a gente calcula quem vai pregar porque a gente fica olhando as escalas, né? Eu nunca vou olhar a escala. O dia que eu fico péssima, eu sei que eu vou pregar. Até brinquei hoje, mandei mensagem pra mãe e falei: quem vai pregar hoje? Aí ela falou você. Deu risada, falou você. E aí eu passei uma madrugada bem difícil, nem dormi, nem consegui trabalhar com as minhas próprias pernas. Pedi o Uber e ainda deu tudo errado no meu Uber. Cheguei um pouquinho atrasada. Não peça um Uber. Tá dando tudo errado. Enfim, hoje foi a prova. Eu falei: Senhor, acho que eu já estou entendendo. Eu estava um pouco na dúvida se eu trazia essa palavra, porque eu não sei se os irmãos se lembram, mas ela já foi trazida aqui recentemente pelo nosso irmão Pedro. Ele ministrou ela recentemente e eu já estava com essa palavra no meu coração quando ele trouxe ela. Eu falei: Senhor, será que é para eu trazer essa palavra? E eu pedi para Deus uma confirmação. Porque o Senhor me levou a um caminho e o tempo todo o tema da ministração sempre foi libertação. Meu Deus. E eu falei: Senhor, então eu quero uma confirmação. Porque eu não sei o dia que eu vou pregar, a pastora não havia avisado anteriormente. Eu falei: se for para trazer ela, que seja em um culto de libertação. E por isso hoje essa palavra, porque o Espírito Santo ele testifica, amém? Eu vou ler a partir do versículo 10, Lucas capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra ao príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vindes para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a beber? Meu Deus. Não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Somente até aqui. Glória a Deus. É uma palavra, creio que conhecida da igreja. E o contexto é: Jesus está ensinando em uma das sinagogas, em um sábado, era comum. Como o nosso amigo Pedro já ministrou, explicou muito bem na semana passada, só vamos dar uma pincelada para os que não estavam aqui. Sábado era um dia comum, né? Era o costume deles, os judeus, eles iam ali aprender, eles tiravam um dia para fazer exatamente isso. Era o sábado inteiro ali eles se guardavam, segundo a lei de Moisés, eles ficavam ali, iam ao templo, assistiam, eram ensinados, então era tudo muito comum, era uma rotina muito comum.
Eles estavam acostumados a fazer isso aos sábados. Porém, o que me chamou a atenção foi a atitude dessa mulher. E antes da gente entrar nesse contexto, eu gostaria que você participasse comigo hoje. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado e fala assim para ele: para ser liberto, tem que perseverar. Guarde isso no seu coração, você vai entender muito. Para entender um pouquinho essa passagem, eu gostaria de ressaltar algumas coisas que se encontram nos versículos antes, nesse mesmo capítulo 13. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus está em determinado lugar e Jesus novamente está ensinando. E ali se levantam algumas pessoas para falar dos pecados dos galileus, da queda da torre, começam a levantar, a apontar um erro que aconteceu. E a resposta de Jesus me surpreende muito e já me traz uma lição logo de início. Porque eles estão falando acerca de algo que aconteceu e que foi grave, de pessoas que nem estão mais ali para se justificar, para se defender, enfim. E Jesus vira para eles e fala: e vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? Vocês acham que os pecados deles foi maior do que o de vocês? De maneira nenhuma. Jesus vira para eles e fala: eu lhes afirmo que se não se arrependerem de coração, todos de igual modo terão a mesma condenação. E você vai entender por que nós estamos trazendo isso. Quando Jesus ele dá essa correção para esse povo, eu entendo a primeira coisa: eles estavam em um ambiente com o mestre ensinando, e eles não souberam aproveitar aquela oportunidade para sair dali diferente. Jesus estava no ambiente, e ao invés deles confessarem os seus pecados, as suas fraquezas, procurarem ajuda, vão relembrar pecados passados de outras pessoas. Pessoas que não conseguiam aproveitar a presença de Jesus para sair dali transformadas. Pessoas que entram num culto como esse e ficam pensando: essa palavra cairia muito bem para fulano de tal, essa correção cairia muito bem para fulano, beltrano e ciclano, que ficou em casa, que está assim, que está assado, que está rebelde. Mas Jesus ele fala com presentes, ele não fala com ausentes. Se você falar para mim que fulano está assistindo a live, aí eu vou entender. Se você falar para mim que fulano vai assistir depois, aí tudo bem, eu vou entender. Mas se você está falando para mim que a palavra que está saindo desse altar é para a vizinha que nem tem o Facebook do Paracletos, que nem sabe onde que vai chegar essa pregação, que não vai nem ter acesso a ela, vamos dizer assim, a curto prazo, a gente está errado. E às vezes a gente tem esse hábito e a gente não percebe. Hoje é um culto de libertação. E como a pastora sempre fala, nós precisamos de libertação todos os dias. E às vezes a gente entra na casa do Senhor e a gente começa a relatar e a lembrar. Talvez a gente não chegue e fale para Jesus: nossa, Jesus, você viu que fulano fez isso? Mas a nossa cabeça fica: fulano precisava muito estar aqui. Fulano fez isso e foi muito ruim aos olhos de Deus. Mas quando Jesus dá essa resposta e fala para eles: olha, aquele que não se arrepende, ele é condenado da mesma forma. Então é aquilo que nós já conhecemos na nossa caminhada cristã, talvez a gente não coloque em prática, mas não existe pecadinho e pecadão, é pecado. A partir do momento que fere o coração de Deus, está errado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E você pode achar que não tem nada a ver com a palavra, porque a mulher saiu dali curada, mas você vai entender. Resumidamente, eles estão ali levantando pecados de outras pessoas. Então que nessa noite nós já venhamos a aprender que o ambiente que Jesus está, a gente não deve vir aos pés dele falando do vizinho, do amigo que te feriu, que fez isso, que fez aquilo. Especialmente em um culto como esse, que é um culto destinado à nossa libertação. E Jesus ele prossegue, conta a parábola de uma figueira, até que nós chegamos aqui no versículo 10 desse capítulo. E como eu havia dito, no sábado era comum que as pessoas saíssem das suas casas, era comum que eles fossem ali ter a sua prática religiosa. Vamos dizer que era como no Paracletos, a gente sabe que tem culto terça, quinta e domingo, a gente sai de casa e a gente vem para o culto. Só que aquelas pessoas estavam indo exatamente nessa linha de raciocínio. Hoje é sábado, hoje eu tenho que ir na sinagoga, porque diz a lei que eu preciso ir para lá aprender. Então eu vou ser cumpridor da lei e vou fazer isso. Vou ser um religioso. Eu estou indo porque tem que ir. E quando eu falo religioso, eu falo daquelas pessoas
que tratam o templo e a casa de Deus como um hábito, como muitos ali dentro estavam tratando. Hoje eu tenho que ir porque é sábado. Hoje eu tenho que ir porque diz a lei que eu preciso passar o dia na casa do Senhor, que eu não posso fazer nada, e eu vou lá aprender. Muitos nem aprendiam, só ficavam sentados ouvindo quem estava falando e voltava para casa. Pronto, eu cumpri o meu papel de crente. E quantas vezes a gente está vivendo dessa forma automática? A gente chega no domingo à noite e a gente fala, fui pro culto terça, fui pro culto quinta, estive no ensaio, fui ao culto domingo, finalizei, iniciei a minha semana com o pé direito, fiz a minha parte com Deus. Meu Deus. E é interessante porque às vezes a gente está nessa rotina, cumprindo como manda o figurino, e a nossa vida não muda, né? E foi essa tecla que o Espírito Santo estava batendo comigo. Às vezes não muda porque a gente está igual a essas pessoas, esses fariseus, que eles também frequentavam a sinagoga, eles também queriam cumprir a lei. Eles estavam ali para passar uma aparência de pessoas que tinham algum comprometimento com a obra de Deus, mas no fundo eles não tinham. E você vai entender por quê. A palavra do Senhor agora vai contar a história de uma mulher que havia 18 anos, ela estava andando encurvada. Só que a Bíblia faz questão de relatar que ela não caiu e ficou dessa forma, que ela não nasceu desse jeito. Mas a Bíblia fala, o espírito de enfermidade estava sobre ela. Meu Deus. E quando a Bíblia fala de espírito, de algum espírito maligno, a gente sabe que entra na área da libertação. E aquela mulher estava assim, 18 anos. A Bíblia não relata a história da família dela, não fala o nome, eu não sei muitos detalhes a respeito da história daquela mulher até chegar esse dia. Mas eu sei de uma coisa, aquela mulher ela rompeu barreiras que às vezes eu e você a gente não quer romper. Porque, pensa comigo, alguém que há 18 anos estava passando por aquilo, ela teve que um dia tomar coragem de sair da sua casa num ambiente que talvez ela não era muito bem-vinda. Não estou dizendo na casa de Deus, mas estou falando no caso das pessoas que estavam ali. Porque pessoas que tinham algum tipo de deficiência, algum tipo de problema, não podiam entrar por conta de toda aquela doutrina dos homens. E talvez aquela mulher nem sabia que era Jesus que estaria ali. A Bíblia não fala que ela sabia que era Jesus que ia estar quando ela sai de casa. E como no sábado era normal, talvez ela tenha saído só para aprender. E isso me chamou muita atenção. Eu tenho certeza que aquela mulher saiu com a maior sinceridade no coração dela. Porque a Bíblia não fala. E ela sabia que Jesus estava lá e foi até a sinagoga. Como quando aquela mulher que não está no fluxo de sangue, ela vai tocar em Jesus, a Bíblia relata. Ela ouviu falar e ela pensou, se eu tocar nas vestes dele, vou ser curada. Quando a Bíblia vai falar do milagre de Bartimeu, ele pergunta, ele entende que é Jesus que está passando, e aí ele começa a falar. Aquela mulher saiu de casa e não sabia que ia pregar. Aquela mulher saiu de casa e não sabia que ia dirigir o culto. E às vezes eu e você, a gente fica querendo colocar Deus na parede e querer que Ele faça do nosso jeito. Porque hoje que vai pregar a missionária quente, no culto vai ser uma bênção. A missionária quente é uma bênção mesmo. Só que ela paga preço para subir aqui em cima e entregar o melhor para a gente. Ela paga preço para vir aqui em cima e entregar o que Deus quer que a gente entregue. E é muito fácil para nós sair das nossas casas. Hoje eu sei como vai ser o culto, vai ter pregador de fora, para quem vai pregar é fulano de tal, quem vai dirigir é fulano de tal. E aquela mulher não sabia de nada disso. E é isso que me chama a atenção. Quando ela sai de casa, ela não sabia o que ela ia encontrar, pastora. Ela sabia o que acontecia todos os sábados. O quê? Vou aprender. Isso me chamou muita atenção. Aquela mulher estava sentindo dor. Aquela mulher estava sendo humilhada. Tenho certeza que ela estava sendo humilhada, porque há 18 anos você passar por uma situação dessa, ela teve que romper a dor que ela estava sentindo, porque ela foi andando até a sinagoga, a Bíblia não relata a distância da casa dela para lá. Ela teve talvez que lidar com olhares tortuosos de pessoas que talvez estavam pensando, vai fazer o que lá de novo? Meu Deus. Você está há 18 anos nessa situação, há 18 anos eu te conheço, você está assim? Por que você está indo de novo? E ela rompeu, já tinha rompido a dor, vou romper as más línguas, não tem problema. Talvez algum olhar incompreendido para aquela mulher, já tinha rompido a dor, já tinha rompido as vozes alheias, vou romper os olhares também. E ela foi. E talvez quando a gente olha
palavra, a gente pensa, ela saiu de casa determinada que ela voltaria curada. Só que o que me chama a atenção é que ela não fazia ideia do que ia acontecer naquele dia. E vamos analisar, se fosse eu e você, passando por alguma situação parecida com essa, um tempo atrás, esses dias, eu estava sentindo tanta dor nas minhas costas que eu não conseguia levantar. Só que foi só um dia. Eu tomei uma injeção e resolveu. Aquela mulher estava 18 anos na mesma posição e a gente não suportava o que ela estava sentindo. Meu Deus. Aí talvez assim, a gente vai olhar e vai dizer, é só um culto de ensinamento. Não é tão importante eu ir, porque olha só Deus. Ah não, é só mais um culto, é normal, eu sei o que vai acontecer, eu conheço a liturgia. Olha a situação que eu estou, né? Eu acho que não precisa ir. Aquela mulher não pensou desse jeito. Ela saiu de casa sabendo que ela ia ser ensinada. Não sabia por quê, não sabia qual era a palavra, não sabia o que ia sair dali. Mas ela sabia que ela ia para o lugar certo. Aleluia! E que estaria fazendo a coisa certa. Aleluia! E eu ouso dizer que aquela mulher recebeu sua cura porque ela não mediu esforços para estar na presença de Deus. E às vezes eu e você, a gente deixa um dia mal fazer com que a gente perca algo que Deus tinha para nós naquele momento. Como a obreira Dani acabou de relatar, se ela tivesse se estressado, se ela tivesse jogado tudo para ela e dissesse, hoje eu não vou para o culto porque meu dia foi terrível. Nossa, eu estou exausto, meu dia foi péssimo e eu não consigo ir. Mas hoje ela dirigiu o culto e ela percebeu talvez porque tinha alguém precisando ouvir isso. Então eu quero que você entenda nessa noite que a gente precisa valorizar as pequenas coisas, porque nada que é feito dentro da casa do Senhor é pequeno. Mas você entende que essa mulher não sabia que Jesus estava lá? Você entende que provavelmente ela não fazia ideia de como seria aquele culto? Meu Deus. E mesmo assim ela rompeu tudo que ela estava sentindo e falou, eu preciso ir. Aleluia. Ela tinha sede de aprender, ela tinha sede de estar no culto, ela tinha sede de estar perto, na presença. Mesmo o homem dizendo que ela não poderia estar ali, ela não queria saber, ela só queria estar perto, ela só queria ouvir, ela queria adquirir conhecimento. E às vezes a gente despreza o conhecimento de Deus. Isso é muito grave. Como já foi trazido aqui há uns tempos atrás, quem despreza essas coisas, desprezando nada mais nada menos do que a Deus. Verdade. E às vezes a gente despreza um culto como esse, talvez porque a igreja não está lotada de gente, talvez porque não voou cadeira, talvez porque ninguém voou manto, suou até pingar. Mas o Senhor entrou na casa. Mesmo aquela mulher sem saber quem estaria à frente, ela sabia que aquela era a casa de Deus, ela sabia quem era dono da casa. E ela sai. E ela nos dá uma bela de uma lição, nos coloca no chinelo. Vou romper a dor, vou romper a língua dos outros, vou romper os levantes, vou romper os olhares, vou romper o cansaço, eu só quero vir e aprender. E a palavra do Senhor fala que Jesus está ali, está ensinando, e chega um determinado momento, Jesus olha para ela e chama. E aí, entra algo que é sempre falado aqui nos estudos, nos que eu posso comparecer, que a gente precisa estar atento no culto. Porque Jesus olhou, a Bíblia fala, Jesus olhou, chamou e ela foi até ele, assim, uma coisa seguida da outra. Meu Deus. Foi muito rápido. Se ela não está atenta para entender que é com ele que ela está falando, e aí? Como é que fica? E às vezes eu e você, a gente perde o nosso milagre porque a gente não está olhando para Jesus. A gente está num culto totalmente desapercebido. A gente sai de um culto como esse, nossa, mas é um culto de libertação, devia ser maravilhoso. Eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Você estava olhando para Jesus? Você estava prestando atenção no que ele estava fazendo no culto? Porque a palavra do Senhor fala que ele olha, avista, chama e ela vai. E olha essa mulher mais uma vez rompendo uma outra barreira. Que se Jesus olhou e chamou ela à frente, é porque ela estava no canto. Talvez não queria que ninguém visse. Talvez não sabia o que as pessoas iam falar quando olhassem para ela naquela situação. Mas ela foi, sem saber o que Jesus ia fazer. Porque Lucas, quando ele vai falar sobre essa mulher, ele fala, ela está assim há 18 anos e não pode de modo algum se endireitar. Como vocês sabem, Lucas era médico, talvez ele estava falando de acordo com aquilo que ele aprendeu e já teve de experiência, humanamente falando. Então aquela mulher talvez já devia ter ouvido isso de outras pessoas.
pessoas. Poxa, 18 anos na mesma situação, vamos ser hipócrita. Às vezes é difícil acreditar que tem alguma esperança. E quando Jesus chamou, a Bíblia fala que Jesus olhou e chamou ela na frente. Jesus olhou para ela, vem cá, que você vai sair daqui curada. Meu Deus! A Bíblia fala que ele olhou para ela e falou, vem aqui, Regina, vem cá. Ele não falou, olha, eu vou te chamar na frente, vou fazer isso. Mas ela foi. Glória a Deus, Ela simplesmente confiou. aleluia. Ela só saiu da casa dela porque ela queria aprender. Mas o coração dela era tão sincero que chamou a atenção de Jesus. Ela não era a única pessoa que estava ali. E eu tenho certeza que não era a única que estava precisando de um milagre. Mas a sinceridade dela, sem saber, sem fazer ideia que aquele dia seria o milagre, o dia do milagre dela, mas o esforço que ela fez para estar ali e a sinceridade que ela entregou desde quando ela saiu até chegar na sinagoga chamou a atenção do coração de Jesus. E é por isso que a pastora sempre pergunta, e se hoje fosse o nosso último culto? Porque às vezes Jesus ele quer entregar as coisas da nossa vida e talvez eu imagine ele lá de cima olhando para nós falando, poxa, está tão desapercebido. Meu Deus! O corpo até está aqui, mas a mente não está cultuando pela metade. Aleluia. Aí Jesus vai olhar pra gente nessa situação e vai falar, tá pronto. Se eu fizer agora, não vai nem entender o que eu estou fazendo. Então deixa eu ver. Por isso eu digo que a gente precisa todos os dias subir por essas escadas determinado a dar o nosso melhor. Porque tudo que a gente entrega pro céu, o céu devolve em dobro, mas não com esse pensamento, eu vou entregar para receber, mas sinceramente. Porque eu repito, talvez ela não sabia, porque a Bíblia não diz que ela sabia que era Jesus. Talvez ela não sabia que era ele que estaria lá. Ninguém contou para ela que se ela saísse de casa aquele dia, ela ia voltar direitada. Ninguém falou isso para ela. Era só mais um culto que ela poderia ter falado. É só mais um culto. Ah, vamos pro sábado, é a mesma coisa, mesma rotina, não só não vai fazer a diferença, né? Meu Deus! A mesma coisa. Teve condição de estar ali. Uma coisa é quando realmente a gente não tem condição de estar, porque existem imprevistos. Só que isso depende do quanto a gente quer e de qual é o tamanho do nosso imprevisto. Às vezes é um copo de água e a gente faz uma tempestade e aí a gente perde o nosso milagre. Se aquela mulher tivesse acordado e falado, eu já estou vindo de tantos dias e de tantos anos desse jeito, será que eu vou ter que me sujeitar à vergonha de passar a corcunda na frente de todo mundo de novo? As pessoas me apontando, olhando para mim, desdenhando da minha vida com Deus. Será que eu mereço isso mesmo? Não, vou olhar da minha casa. Meu Deus! Ela poderia ter pensado dessa forma. Mas era muito importante ela estar ali aquele dia. Porque aquela mulher, como já fazia muito tempo, eu não sei se ela morava no mesmo lugar há muito tempo, mas eu creio que já era uma situação conhecida. As pessoas já olhavam para ela e já falavam, já conheço há muito tempo essa mulher, ela passa há muito tempo. Então era importante que o milagre acontecesse no meio da multidão. Aleluia! Para que o nome do Senhor fosse glorificado. E para que eles fizessem uma lição. Que ali tinham muitos fariseus, muitos que se diziam bons, se diziam cumpridores da lei de Deus, mas eles nem estavam prestando atenção. Ela, sem saber que era Jesus, foi pelo fato de estar na casa de Deus. Eles estavam do lado do mestre e não sabiam como ele estava. E de que lado você está nessa história? Você é aquele que senta no culto e está vindo para cumprir um protocolo?
qualquer jeito, e aí um dia vai acender uma lâmpada e a gente vai falar, hoje eu quero ver diferente, aí eu vou fazer coisas diferentes e aí Deus vai fazer alguma coisa. Quem te falou que é assim? Deus é um Deus do impossível, e o impossível ele acontece de repente. Só que às vezes não acontece na minha e na sua vida, porque a gente está vindo, acha que está fazendo o suficiente, mas a gente não enxerga Jesus com o devido valor que é para enxergar. A gente não enxerga isso daqui com o devido valor que é para enxergar. Você sabia que tem lugares lá fora que as pessoas não podem carregar a Bíblia no celular? Tem lugares lá fora que eles tiram pedacinhos de uma página da Bíblia, cada um fica com um pedacinho, aí eles se reúnem secretamente no lugar, juntam os pedacinhos para que eles possam ler aqueles versículos. Vocês sabiam disso? Sabiam que tem lugares que se você se declarar cristão, você é morto na mesma hora? Meu Deus. Ah, Vitória, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, mas nós aqui ainda estamos sendo poupados de muita coisa. Nós temos a liberdade de adorar a Deus aonde, como a gente quiser. E às vezes a gente está vivendo como fariseu e nem sabe. Aleluia. Porque a palavra do Senhor conta uma história em que um dos fariseus estava orando alto, gritando, porque ele queria parecer muito crente. E às vezes a gente está assim. A gente só chora quando a garotinha da mídia vira a câmera pra gente. Ao espiritual aí. A gente só se entrega quando a gente percebe que a diaconisa Letícia está chegando com o celular. Peraí, deixa eu chorar aqui rapidinho. Você só dá lugar se a pastora começar a pular aqui não tá. Se a pastora não começar a pular, você não dá lugar. Se a Kate não começar a falar línguas, ninguém dá lugar na igreja. É porque elas abrem, né, o caminho, abrem a marcha, pronto. Elas começou e pode, todo mundo pode. Puxa manto, né, que fala. E a gente não percebe que a gente está vivendo de uma forma morna dentro da casa de Deus. E fora da casa de Deus também. Porque aquela mulher, o milagre dela começou dentro de casa, quando ela determinou para ir. Sem saber o que ia acontecer, mas eu vou dar devida importância para isso aqui. Eu preciso ir. Sei lá o que vai acontecer, mas eu sei que lá é a casa de Deus e vazio eu não vou sair. Aleluia. E esse é o nosso problema. A gente entra pedindo X para Deus, ele dá Y, a gente acha que ele não deu nada. Meu Deus. E aquela mulher, ela entra, ela está olhando para Jesus, ela está atenta no culto. Quando Jesus chama, ela vai. Talvez ela poderia pensar na cabeça dela, poxa, mas por que esse homem está me chamando lá na frente? Talvez poderia pensar, nossa, será que vai me envergonhar na frente de todo mundo pela minha situação? Mas não, ela não pensou assim. Alguém que era para estar muito traumatizada, naquele dia sabia que estava no lugar certo e resolveu. Aleluia! E aí Jesus vira e fala para ela, você está livre da tua enfermidade. Glória. E a palavra do Senhor fala que ela se levanta e começa a glorificar a Deus. Vocês entendem que ela foi para lá com esse intuito? E eu creio que ela já estava fazendo isso muito antes de Jesus chamar. Mas a gente só levanta a mão e dá glória se o presbítero não mandar. Porque a gente só sabe dar o aleluia se o pregador falar, se coloca de pé, 10 segundos de adoração. E você veio para o culto fazer o quê então? Você não foi para adorar? Glória. Aleluia. O culto tem que ser racional. Racional é aquilo que não precisa ficar pedindo. Meu Deus, aleluia. E eu tenho certeza que Jesus não precisou chamar aquela mulher lá na frente para ela entender, opa, estou dentro do culto, o culto já começou. Eu estou dentro de um ambiente espiritual. Glória. E aquela mulher perseverou tanto durante esses 18 anos, foi muito tempo, e ela poderia ter desistido de tentar. Mas o culto mudou a vida dela. E eu imagino a cara dos vizinhos vendo a mulher saindo assim e voltando de cabeça erguida. Eu imagino a família, não sei se ela tinha família, não sei com quem ela morava, mas imagina aquela mulher abrindo a porta endireitada. Meu Deus. É mistério. E essas são as reações que a gente precisa causar em quem está do nosso lado. Às vezes a Aleluia. gente sai de casa com a Bíblia debaixo do braço, volta para casa e parece que a gente foi na padaria comprar pão. Meu Deus. Com todo respeito, tá, gente? As pessoas não percebem que a gente acabou de sair de um culto onde o céu estava aberto. E isso é muito grave. Já parou para pensar que nós estamos em um culto? Nós estamos no reino de Deus, onde Ele está
presente, a gente não pode voltar para casa do mesmo jeito. As pessoas precisam ver mudanças nas nossas atitudes, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de orientar. Glória a Deus. E é isso que a gente deve buscar todos os dias no culto. E falando de libertação, trazendo para o culto de hoje, quando eu falo que as pessoas precisam se espantar quando elas olharem para a gente, são em pequenas coisas também. Na vida daquela mulher foi uma enfermidade notória a olho nu. Só que às vezes na minha e na sua vida, como eu disse, aquela mulher teve uma determinação e por isso ela recebeu o seu milagre. Às vezes eu e você, a gente chega aqui, passa o culto inteiro e a gente não abre o coração para Deus nos libertar. Porque a gente fala, não, eu não estou manifestando nenhum demônio, está tudo bem comigo, então. Quando a libertação, ela é um lugar muito mais amplo e muito mais complexo do que a gente imagina. Aleluia. Se a gente não consegue perdoar, a gente precisa de libertação. Se a gente não consegue amar quem nos feriu, a gente precisa de libertação. Se a gente não consegue ter constância na nossa vida espiritual, a gente precisa de libertação. Aleluia. Se alguém pisa no seu carro e você quer atacar um bloco, você precisa de libertação. Meu Deus. E a palavra do Senhor, ela corta aqui, corta aí. Aleluia. Mas o nosso problema, às vezes, pastora, que a gente sai de um culto como esse e fala, poxa, culto de libertação, eu esperava mais. Esperava o quê? Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Você acha que o céu só se move quando vem alguém aqui e coloca os botes para fora? Também. É desse jeito também. Quem mexe com libertação sabe que o negócio é pesado. Só que tem coisas que Deus ele quer mexer e quer tratar e a gente não dá espaço para ele. Porque sem educação é o diabo. Se você der uma brechinha, ele se aperta, mas passa por ela. Para Deus a gente tem que abrir a porta. Aleluia. E às vezes é uma atitude muito pequena que está nos impedindo de avançar com Deus. E se está nos impedindo de avançar com Deus, precisa ser liberto. Aleluia. Eu tenho muito medo do que Deus vai fazer na minha vida. Preciso de libertação. O medo não provém de Deus. A palavra do Senhor fala que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor vem dele. Aleluia. Como nós estamos em Deus, sendo amados por eles, a gente ainda está com medo. E eu sei que é difícil às vezes a gente não ter medo. Não ter medo do futuro, não ter medo da direção que Deus nos manda tomar. Só que o medo não pode impedir a gente de dar o passo. Não pode impedir a gente de avançar. Então, às vezes, a gente precisa entrar em um culto como esse aqui, porque hoje é um culto de libertação e a palavra ela foi para isso, pensando, poxa, eu não estou por aí manifestando nenhum demônio, eu não estou roubando, eu não estou matando, não tenho nenhum tipo de vício. Mas eu preciso de outras coisas que sejam resolvidas. Então, Senhor, está aqui a minha situação. Verdade. Arranca ela de mim. Porque tem coisa que a gente vem pro culto, cultua, sai do culto, volta para casa e leva de novo. Por quê? Jesus estava do seu lado. E você não perguntou para ele se ele podia fazer. Claro que ele podia. Mas a gente não apresenta. A gente está igual aquele povo. Jesus, você ouviu que fulano, Beltrano, Ciclano fez isso. E por isso, Jesus ele dá aquela correção. E por isso eu falei que não existe pecadinho e pecadão. Porque às vezes é o irmão que vem aqui e manifesta, quebra todas as cadeias, ele tem que abrir o coração dele, ele tem que querer ser liberto. Aí a gente vai e fala, isso daí é libertação. Enquanto nós precisamos ser libertos de alguma coisa que para nós é pequenininha. Mas a gente não se arrependeu, a gente não pediu perdão, a gente não buscou mudança. Porque a palavra do Senhor é essa. Não estou medindo o seu pecado pelo tamanho dele. Pecado é pecado. Ou você se arrepende, ou você vai entrar e sair do culto do mesmo jeito. Aleluia. E aquela mulher, ela não entrou e saiu daquela sinagoga do mesmo jeito, porque ela foi determinada a entregar o melhor dela. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes a gente não está determinado a dar o nosso melhor, mas quer receber o melhor de Deus. Então nessa noite a gente precisa abrir a nossa visão espiritual e falar, Senhor, o que está me atrapalhando? Por favor, eu não quero voltar para casa levando de volta. Às vezes a libertação de Deus é em áreas que a gente nem sabe. Posso dar um exemplo? Isso daqui vai doer até em mim. A palavra do Senhor fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E aí às vezes a gente é tão tímido que a gente às vezes não consegue nem orar no microfone.
público. A gente precisa ser liberto dessa timidez. Aleluia! Aleluia. E às vezes a gente não entende, como às vezes a pastora fala, a libertação não é só uma coisa horrorosa que está acontecendo, não. Ser tímido é um crime absurdo? Não. Mas é uma ferramenta que o diabo pode usar para impedir eu e você de viver as promessas de Deus. Então, ou a gente começa a apresentar essas pequenas coisas a Deus para viver o sobrenatural por completo, ou a gente vai viver no laço sempre. Quer entrar no profundo? Quer sair daqui liberto 100%? Apresenta a Deus até as pequenas coisas. Eu sou muito impaciente, mas é que é de família, é porque fulano é assim, é porque eu puxei meu pai, puxei minha mãe, você não puxou ninguém, não tem esse negócio de higiene de sangue. O único sangue que precisa prevalecer na nossa vida é o de Cristo. Que maneira é essa que a gente tem de achar que essas coisinhas pequenas faz parte da minha personalidade? Meu Deus! Isso te impede de ir para o céu? Não arranca da sua personalidade. Aleluia! Essas pequenas coisas não podem impedir a gente de fazer como aquela mulher. Sair de cabeça baixa, mas eu estou voltando de cabeça erguida. Porque o mestre me chamou e ele me curou. Só que para o mestre te chamar, ele tem que achar alguma coisa diferente de você. Porque quando aquela multidão estava perguntando Jesus, ele nem parou, não sentiu nem coceira. Aleluia! Alguém resolve tocar diferente e ele para tudo que ele está fazendo e reconhece que ele é uma virtude. Então você entende que você pode estar no meio de uma multidão, mas se o seu coração estiver voltado para Deus, ele vai te enxergar. Para Deus entregar alguma coisa para a gente, ele precisa nos enxergar diferente. Se apagar a luz aqui e eu tentar achar meu esposo para entregar a Bíblia, eu sei que ele está ali, mas se ele mudar de lugar, de luz apagada, eu não sei onde ele está. Por isso que a palavra do Senhor fala que a nossa luz lá tem que brilhar diante dos homens. E na Aleluia! escuridão ninguém enxerga nada. Será que Cristo, quando olha para nós, ele vê brilhando a luz de um verdadeiro adorador? Será que quando Cristo olha para nós, ele fala, saiu de casa, sacrificou tantas coisas, o dia até foi bem ruim, mas entrou com um sorriso no rosto e falou, vou dar o melhor para o mestre. Todas as vezes que a gente está disposto a dar o melhor para Deus, a gente sai daqui com o melhor. E às vezes a gente não enxerga isso no mundo carnal, pastor. Que a gente acha que tem que ser algo estrondoso. Meu Deus! Aí você sai do culto e você fala, bom, ninguém me chamou lá na frente, o profeta não apontou o dedo na minha cara, a missionária Kate não falou meu nome, a pastora Paula não foi até mim orar. Tudo bem. Então foi um culto normal. E aí no decorrer da semana alguém te aborrece, você não fala nada e você percebe, eu acho que eu não tenho. Aleluia. Você acorda atrasado, em vez de você sair chegando todo mundo, você fala, amém, Senhor. Faz igual a brilhadão, ele pode ter sido um livramento. Quebra um prato na sua casa, em vez de você xingar até a sua terceira geração, você fala, eita, eu vou pegar a pá, né? Porque vai que eu entendo. Desse jeito. Aí quando você para pra pensar, você fala, peraí. Eu tava com o meu coração aberto, né? Então eu vivi sim o milagre de Deus. Aleluia. Como a Brenda dele contou aqui, às vezes a gente não se atenta a essas pequenas coisinhas. Mas a gente se conhece, a gente sabe que tem coisas que a gente fazia e do nada a gente para de fazer, não foi do nada. Foi um culto que a gente veio e entregou de coração. A diferença é que às vezes a gente só se atenta a coisas que são esparafatosas. Me chamaram lá na frente, falaram meu nome, nossa, eu chorei de soluçar, Deus entrou. Às vezes você está tão distraído, entregando o seu melhor, você está ali tão entregue que Deus vem, trabalha na sua vida e você vai perceber quando as situações vêm para te provar. E a gente tem que ser assim. Você não precisa perceber na hora. Às vezes você vai perceber. Que você está tão concentrado em dar o melhor para Deus que às vezes você não vai nem perceber que aconteceu naquele momento. Mas eu te garanto que vai acontecer uma determinada situação que você vai olhar no espelho e falar, fulano, você está diferente. E esse é o intuito da nossa vida com Deus. Na vida daquela mulher foi uma cura. Alguém que andava de cabeça baixa pode olhar, andar agora de cabeça erguida. O espírito que estava aprisionando a vida daquela mulher era um espírito de enfermidade. Era muito mais grave, era muito mais visível. Mas essa noite, vasculha um pouquinho dentro de você. E se há ainda algum caminho que não está agradando a Deus, alguma coisa que está impedindo a gente de chegar para Ele e viver o sobrenatural,
de volta. E porção dobrada, eu espero. A presença de Deus. Agora, os problemas, as preocupações, como que a gente entra na casa daquele que pode resolver e a gente volta e leva tudo de novo? Por isso que Deus não trabalhou. Você não entregou para Ele. Então, que nessa noite a gente entregue de coração. E a gente entenda que sim, existem coisas pequenas que estão nos atrapalhando. E que todos os dias a gente precisa ser liberto. E que se talvez a gente ainda não mudou e a gente acha que isso faz parte da nossa personalidade, do nosso hábito, é porque a gente não está dando espaço para o Senhor trabalhar. Meu Deus. Abre seu coração essa noite para o Senhor trabalhar. Glória a Deus. Não compra essa ideia de que é de família, porque fulano, beltrano, ciclano é assim, porque a diferença tem que vir da gente. Nós conhecemos a palavra de Deus e ela tem que fazer mudança na nossa vida. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, como aquela mulher saiu de casa de uma forma e voltou de outra totalmente diferente. Se você estiver disposto e abrir o seu coração, essa noite nós vamos voltar para casa diferente. Mas o importante é entregar com sinceridade. E principalmente, mantenha os olhos em Jesus e deixa Ele trabalhar. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu agradeço a minha oportunidade. Estamos louvando somente ao Senhor. Meu Deus, como foi essa palavra? Nós já vamos encerrar 5 minutinhos, a gente já encerra. Nós iremos fazer a oração final, a oração pela libertação. Mas eu quero chamar aqui a Isaura e o seu esposo. Nós vamos apresentá-los como os mais novos membros do Paragletas. Para nós é um motivo de muita honra. Ontem nós estávamos até falando deles lá em casa. Eu falei, toda igreja tem que ter um casalzinho xodó. E agora a gente tem um casalzinho xodó aqui, pra gente se espelhar. Glória a Deus! Eu olho para a Isaura e eu falo, ela tem uma força. Tem dia que ela sobe carregada e tem dia que ela desce carregada. Teve uma vez que eu levei ela até lá na casa dela, porque ela estava passando muito mal. E eu ainda falei, você não quer ir embora? Ela, não, eu vou ficar até o final. E através da perseverança dela, hoje o esposo está aqui. Então eu quero, desde já, em nome do Paracletos, dizer que vocês são muito mais que bem-vindos neste lugar. Que eu sei que vocês estão aqui para somar. Quem olha ali no canto acha que está só ali no cantinho, sentado, mas não. Tem um papel fundamental também dentro da igreja. E vocês são mais que bem-vindos. Essa casa já ama vocês. O pastor vai orar pela vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor, que tu estendado com os servos do Senhor neste lugar. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por este casal ao qual o Senhor tem nos enviado para estarmos, Senhor, cuidando, para estar sobre os nossos cuidados. Ah, Senhor, obrigado, Pai, pela vida deles, Pai, vocês que estão aqui para somar, Senhor, sobre a tua casa. E eu te peço, Senhor, nos capacita, Senhor, cada vez mais, Pai, para guiá-los nos teus caminhos e na tua presença. Eu te agradeço em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus nessa palavra que estamos ouvindo. Agora você que está na nova da igreja, se coloca de pé. Vamos fazer a oração final. Amém? A missionária Kate vai fazer essa oração. A oração de libertação. E como nós falamos em todo culto e como acabou de ser pregado aqui agora, é você quem vai dizer aquilo que você precisa. É você quem vai olhar para dentro de si agora e vai dizer, Senhor, é isso que precisa sair de mim. É isso que precisa ser liberto na minha vida. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te apresentamos aqui a vida do teu povo, de cada um que adentrou por essas portas. Pai, o Senhor conhece, meu Deus, o íntimo interior de cada um deles. Pai, nós não conhecemos e não sabemos onde a tua mão precisa entrar. Pai, mas eu sei que o Senhor é o Deus que conhece o teu povo, meu Deus, do alto da cabeça, da planta dos pés. Pai, eu sei que o Senhor conhece a mente, o coração. O Senhor sabe, meu Deus, aonde a tua libertação precisa entrar. Pai, o Senhor sabe que precisa de cura, de restauração, aonde precisa de transformação. Pai, eu profetizo agora pelo poder que é da tua palavra, a autoridade do teu Espírito.
recebimento. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Todo aquele que crê diz amém. Está terminado em nome de Jesus, como diz o pastor, não saia sem dar paz do seu irmão. Amém? Glória a Deus.